Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leitura Bíblica Diária Oficial. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Quero falar com vocês do curso bíblico que vai de janeiro a dezembro e vamos estudar o livro de Gênesis até Apocalipse. Então pessoal, as aulas do curso, dos capítulos que a gente já estudou de Gênesis, estão na nossa playlist no canal Leitura Bíblica Diária Oficial. Então você vai lá, entrar no canal Leitura Bíblica Diária Oficial, procurar a playlist de Gênesis e assim fazer os seus estudos lá do livro, dos capítulos que nós já postamos, certo pessoal? Então pessoal, bons estudos, certo? E continue conosco. Gênesis, capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascerá, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo, Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim, e à terra onde peregrinaste. E disse Abraão, eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque, eu não sei quem fez isto, e também tu não o fizeste saber, nem eu ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão, para que estão aqui estas 7 cordeiras, que puseste à parte? E disse, tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor,
Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leitura Bíblica Diária Oficial. Nós estamos aqui em nome de Jesus e nós vamos fazer um comentário, né? Aqui do capítulo 21 de Gênesis, né? Diz assim, 21, versículo 8: O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Até aqui. Então, pessoal, o menino cresceu, né? O Isaac cresceu, o leitinho, né, que ele estava tomando fortaleceu a ele, né? E ele chegou nessa idade, né? Agora de crescimento. E nós também, nós como filho de Deus, nós também temos que crescer na fé, né? Tomando o que? Primeiro de início, aquele leite espiritual, né? Entendeu? É o início. Então, mas depois que a gente passa por essa fase, a gente cresce e aí a gente tem que se alimentar com alimento sólido. O alimento sólido, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar solidez, resistência. Ele vai te dar o que? Maturidade. Então isso é fundamental para nós que somos filhos de Deus, entendeu? Para enfrentar os desafios, né? Abraão, ele já estava com a sua fé sólida e ela se consolidou quando Deus pediu para ele oferecer o seu filho Isaac, e ele obedeceu. Na obediência, ele foi atingindo a maturidade da sua fé. E depois daquela prova, ele foi aprovado por Deus, porque ele não negou seu filho, ele foi fiel a Deus. E isso é muito importante para o nosso crescimento, ser fiel ao Senhor. Então, pessoal, e diz mais o texto, diz assim: Abraão deu uma grande festa. Olha só, que alegria teve Abraão. Abraão ficou muito, muito feliz, né? Ele tinha tudo de bens materiais, mas lhe faltava o que ele mais queria, que é um filho, o herdeiro. E Deus deu essa bênção para ele, né? E aí o que aconteceu? Ele deu uma grande festa, aquela alegria, porque é maravilhoso, foi maravilhoso o que ele recebeu, né? O que ele tanto esperava, né? Ele conseguiu receber. Então isso é maravilhoso. Então ele tinha que realmente comemorar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, né? A gente estamos ali agindo pela fé, né? Que é o que agrada a Deus, e a gente recebe aquilo que Deus nos prometeu, é motivo de alegria, é motivo de comemorar. E foi isso que Abraão fez, né? E testemunhando para todo mundo ali que estava com ele ali, da maravilha que Deus fez na vida dele e da Sara. Então é isso daí, pessoal. Assistam o vídeo até o final e bons estudos. Gênesis, capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos,
e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão. Uz o seu primogênito, e Bus seu irmão, e Quimuel, pai de Arã, e Quésede, e Azo, e Pildas, e Gidlafe, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também a Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Olá pessoal, aqui é o Leitura Bíblica Diária Oficial. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Nós vamos fazer um comentário aqui de Gênesis no capítulo 22, que diz assim: Deus prova Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Até aqui. Pessoal, Abraão foi chamado para, no caso, sacrificar seu filho, né, em holocausto a Deus, né? Então, Abraão não duvidou. Deus mandou e ele obedeceu, né? Era realmente uma prova muito assim, dizer aos nossos olhos, né? Uma prova difícil, porque Abraão amava o seu filho, né? Que ele tinha recebido do Senhor, né? Ele tinha recebido essa graça, mas ele, o coração dele estava em Deus. E por isso ele obedeceu, né? Abraão, com isso, estava demonstrando que ele tinha uma fé madura em Deus. Ele acreditava no Senhor de todo o seu coração. E, consequentemente, ele foi aprovado
Deus disse que ele era temente a Deus. Agora sei que você é temente a Deus. Ou seja, obedecer a Deus, né? Numa situação dessa, é você provar que você é temente a Deus, sim, com certeza. Então, isso foi um ato de fé de Abraão, porque ele demonstrou que tinha uma fé madura. Não uma fé superficial, mas uma fé sólida em Deus, na palavra de Deus. E nós temos que aprender com esse exemplo também e procurar fortalecer-se no Senhor para que a gente possa também ter uma fé sólida, uma fé madura em Deus, para que nós possamos continuar a nossa caminhada com Deus. É isso aí, pessoal. Assista o vídeo até o final e bons estudos. Gênesis, capítulo 23. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta, e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor. Príncipe poderoso és no meio de nós. Enterra tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante de minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Ora Efrom habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, Eteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra, e falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te. O preço do campo darei, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 siclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efrom. E Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata, corrente entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara sua mulher na cova do campo de Macela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão, pelos filhos de Et, em possessão de sepultura. Gênesis, capítulo 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Se porventura não quiser seguir uma mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste. E Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho.
Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelôs, dos camelôs do seu senhor, e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelôs fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelôs. Esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro, e disse, peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E, acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelôs, até que acabem de beber. E apressou-se, e despejou seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelôs. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelôs de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse, de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos. E ela lhe disse, eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor, e disse, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu, e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente, e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia, assim me falou aquele homem, foi ter com o homem, que estava em pé junto aos camelôs, à fonte, e disse, entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu já preparei a casa, e o lugar para os camelôs. Então veio aquele homem à casa, e desataram os camelôs, e deram palha e pasto aos camelôs, e água para lavar os pés dele, e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse, não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse, fala. Então disse, eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelôs e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, deu à luz um filho a meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai, e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor, porventura não me seguirá a mulher. E ele me disse, o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores à minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte, e disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água e a qual eu disser,
peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro. E ela me disser, bebe tu e também tirarei água para os teus camelôs. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse, peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou, e abaixou seu cântaro de sobre si, e disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelôs. E bebi, e ela deu também de beber aos camelôs. Então lhe perguntei, e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto, e as pulseiras sobre as suas mãos, e inclinando-me adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber. E se não, também mo fazeis saber, para que eu vá à direita, ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel, e disseram, do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma-a, e vai-te, seja mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que, o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo joias de prata e joias de ouro, e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã, e disse, deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram, chamemos a donzela, e perguntemos-lhe. E chamaram a Rebeca, e disseram-lhe, irás tu com este homem? Ela respondeu, irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão, e seus homens. E abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe, ó nossa irmã, sê tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelôs, e seguiram o homem. E tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Birlaí-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo, à tarde, e levantou os seus olhos, e olhou, e eis que os camelôs vinham. Rebeca também levantou seus olhos, e viu a Isaque, e desceu do camelo. E disse ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a leitura bíblica diária oficial. Nós terminamos essa parte, do livro de Gênesis, e nós vamos estar dando continuidade nos próximos dias, Então, não perca essa oportunidade, certo, pessoal? O curso é totalmente gratuito, certo? Para você ter todo o acesso, E nós queremos que você continue participando. Se você está gostando, comenta, dê o like, compartilha, se inscreve, certo, pessoal? Então é isso aí. Até mais, pessoal. Um abraço.